Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma apresentação do nosso canal do Lar Irmã Zarabatana. O meu nome é Rose Campos, tenho a satisfação de trazer para esse trabalho de hoje, para essa apresentação, para compartilhar com vocês um pouco do que eu pesquisei recentemente desde a época do carnaval desse ano de 2023, em que eu mergulhei em algumas pesquisas sobre temas interessantes de um espiritismo histórico, né? Informações que não são assim comuns de virem à tona, e eu não resisti a compartilhar com vocês. Mas antes de nós começarmos a apresentação da noite de hoje, eu vou convidar a todos para que nós façamos juntos uma singela prece inicial. Então vamos respirar fundo, deixar lá fora as questões do dia a dia, das nossas preocupações, e vamos mergulhar com a atenção totalmente focada no presente, no aqui e agora, nos conectando com a espiritualidade amiga que a todos nos envolve. Então, vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo ao Mestre Jesus que nos envolva a todos em muitas luzes, em muitas bênçãos, em vibrações de esclarecimento, de receptividade de novas informações, que essas boas energias alcancem a todos nós que estamos reunidos aqui. Sejam os amigos que estão reunidos presencialmente na sessão da noite de hoje no Lar Irmã Zarabatana, seja todos os amigos e amigas que venham acessar essa palestra pela internet, pelo canal do YouTube, tanto no dia em que ela vai ao ar, quanto futuramente, que essas boas energias, essas boas vibrações invadam nossos corações, nossas mentes, por que não, os ambientes onde nós nos encontramos, o ambiente do nosso lar, o ambiente do nosso trabalho, que possamos nos conectar hoje e sempre com essas bênçãos maravilhosas que o mais alto tem a nos oferecer. Que assim seja, com a graça de Deus. Então vamos começar essa apresentação de hoje contextualizando. Nós vamos falar hoje sobre Espiritismo, que é o título de uma peça teatral, que foi a primeira peça teatral, foi a primeira vez que a temática espírita foi colocada num texto para ser especificamente trabalhado, estrelado numa peça, num palco de um teatro. Enfim, nós vamos falar sobre essa, contextualizando, por que é que eu cheguei até esse texto, até esse tema, para compartilhar com vocês. Na época, como eu comentei, na época do carnaval, eu fiz alguns estudos e eu estava assistindo várias palestras, vários vídeos, e como a sincronicidade ela é assim, ela vai trazendo para nós informações as quais a gente não espera, né? Então, quando eu pesquisei e estudei para preparar as duas palestras anteriores, que foi a respeito do diálogo de Kardec com um extraterrestre, e depois a segunda parte eu intitulei Diálogo de Kardec com um habitante do planeta Júpiter, ao pesquisar para aquele material, eu fiquei conhecendo sobre Vitorien Sardou, que foi o médium que à época serviu o medianeiro para aquele diálogo entre Kardec e Bernard Palissy. Bom, o Vitorien Sardou, quando novo, então em 1858, a época que o Kardec publicou aquele material na Revista Espírita, ele já frequentava então a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi fundada por Allan Kardec, e não demorou ele se revelar como um excelente médium, com bastante potencial mediúnico. Então esse é o Vitorien Sardou quando novo. E essa é uma imagem, uma gravura, né, uma ilustração de como seria a
Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Bom, enfim, o Sardou era um desses que estariam ali na mesa, trabalhando junto com Kardec. Esse Victorien Sardou, à época, com seus 25, 26 anos, ele já era um teatrólogo, mas ele era iniciante e ele não era nada conhecido, batalhava muito para ter os seus textos encenados, tinha uma vida bastante apertada, não sabia desenhar absolutamente nada, ele era uma pessoa das letras, mas ele participou através de inúmeras experiências lá na Sociedade Espírita, que foram todas coroadas de êxito, e através então da psicoptografia, recebe então vários desenhos, ele que não desenhava nada, através da inspiração do espírito de Bernard Palissy, que naquela época já habitava em Júpiter, e ele recebe essas gravuras através de uma técnica chamada de água forte. Você vê, o Victorien Sardou nem desenhava com lápis, com pena, que me dirá através de gravação em metal. Mas assim foi que ele recebeu as imagens das fachadas de residências em Júpiter. Isso é tema das palestras anteriores, quem quiser, 12 de maio, 12 de junho de 2023, elas foram ao ar aqui no canal do Lar Irmã Zarabatana. Bom, seguindo. O Victorien Sardou se tornou um amigo do Kardec. Quando Kardec publicou o Livro dos Espíritos, ele enviou para o Victorien uma edição do livro. E aí, então, eu consegui colher essa carta, partes, fragmentos de uma carta do Victorien Sardou para o Allan Kardec naquela época, quando ele recebeu o livro. Diz ele: eu vos agradeço, Senhor, do Victorien para Kardec. Eu vos agradeço, Senhor, a presteza com que me fizeste chegar o Livro dos Espíritos. Eu tinha ânsia de lê-lo e deixei de lado todos os afazeres, toda a ocupação, para me entregar inteiramente a essa leitura. Estou quase chegando ao fim e posso, desde já, formular minha opinião sobre essa obra. É o livro mais interessante e o mais instrutivo que jamais li. E Sardou continua na carta. É impossível que ele, o livro, não tenha uma grande repercussão. Todas as grandes questões de metafísica e de moral aí são elucidadas da maneira mais satisfatória. Todos os grandes problemas aí são resolvidos, mesmo aqueles que os mais ilustres filósofos não puderam resolver. É o livro da vida, é o guia da humanidade. Recebei, Senhor, meus cumprimentos pela maneira como classificastes e coordenastes os materiais fornecidos pelos próprios espíritos. Aí uma carta que Kardec recebeu logo depois do lançamento do Livro dos Espíritos, e eu fiquei imaginando a satisfação que Kardec não deve ter sentido ao receber essa carta, porque naquela época Kardec não recebeu somente elogios, muito pelo contrário. Ele foi bombardeado de críticas árduas, duras, vindo de todos os lados. Acho importante trazer um pouco do espiritismo histórico para nós, para a nossa reflexão, porque a doutrina espírita que nós conhecemos hoje, e nós com muita facilidade pegamos um exemplar de qualquer um dos 5 livros publicados por Kardec, escritos por Kardec, da codificação, a gente vai à livraria, na biblioteca, e pega esse livro, compra esse livro e lê com muita facilidade. Mas para nós termos a facilidade de acesso às informações hoje, muita água passou debaixo da ponte, muitas pessoas tiveram que batalhar arduamente para que esses ensinamentos, para que a doutrina espírita conseguisse se fincar raízes e navegar mundo afora. Nós aqui no Brasil tivemos a oportunidade e a alegria de nos transformarmos agora num berço do espiritismo. É a nação onde mais existem, né, espíritas, é onde se estuda, se produz muito material, se trabalha muito, mas
lá no início, lá atrás, naquela França do século XIX, muita gente teve que se envolver para que após a publicação desses livros, através do tempo, esses ensinamentos não caíssem no esquecimento, ao contrário, fossem divulgados, fossem difundidos da melhor maneira possível para uma sociedade de descrentes, de pessoas pragmáticas, pessoas que não tinham nenhum interesse em informações desse tipo. E Victorien Sardou foi uma dessas pessoas. Por isso que eu achei muito importante, já que esse material chegou até a minha mão, achei que valia a pena compartilhar com vocês. Bom, seguindo. Como toda ideia inovadora e revolucionária, o espiritismo logo tornou-se alvo de interesse dos artistas, que era uma classe tristemente marginalizada e incompreendida no mundo social estabelecido e cheio de preconceitos daquela época. Um dos casos mais notórios foi o do dramaturgo Victorien Sardou. Este se tornou um dos mais dedicados discípulos de Allan Kardec, a quem acompanhou desde as primeiras experiências das mesas girantes, a elaboração do Livro dos Espíritos e depois a repercussão social da doutrina na Europa e nos demais continentes. Então, esse trabalho de hoje é para mostrar como foi uma das formas que Victorien Sardou conseguiu, compreendeu, entendeu que através do seu próprio trabalho ele poderia ajudar na divulgação da doutrina espírita. Bom, 11 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, aconteceu a passagem de Allan Kardec, vem a desencarnar o codificador, em 1869. Isso, olha só que interessante, 11 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos, Kardec desencarnou. 27 anos depois do desencarne de Kardec, Victorien Sardou já é, então, considerado um dos maiores dramaturgos na França, na época da Belle Époque. Você vê, aquele jovem que era um teatrólogo iniciante, que sentava ali na mesa, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, amigo de Kardec, 27 anos depois do falecimento de Kardec, é um teatrólogo, é um dramaturgo consideradíssimo, aclamado na França. Então, aquele jovem que assinava a carta dizendo: "Aceitai, Senhor, a expressão bem sincera dos meus sentimentos de estima e afeição", conseguiu, através do seu trabalho, da sua lavra, da sua criatividade, dar continuidade, de alguma forma, à divulgação dos conceitos espíritas. Então, Sardou foi companheiro do codificador na Sociedade Espírita de Paris. Embora sendo um dos mais famosos teatrólogos da sua época, ele jamais negou ser médium, desafiando todos os preconceitos cegos daquela época. O que me fez refletir numa coisa nesse ponto do estudo, eu fiz uma associação também sobre sintonia, sobre a sintonia que atrai os espíritos uns aos outros. Vejam bem, a Victorien Sardou foi uma pessoa, um homem, que não abriu mão dos seus valores. E ele nunca, jamais negou que era um médium, jamais negou ser espírita, mesmo apesar do preconceito da época. Isso me lembrou de Bernard Palissy, que foi o espírito que se comunicou através desse mesmo Victorien Sardou. Aquele espírito, na época dele, no século XVI, também não abriu mão dos seus valores. Ele era huguenote e ele não abriu, que era protestante da França naquela época, uma França em que haviam muitas guerras religiosas. Ele sofreu muita pressão, muito preconceito, sob risco de colocar em risco a própria vida, e Bernard Palissy não abriu mão. Ele jamais negou a sua crença, os seus valores, assim como Victorien Sardou também não, assim como Allan Kardec também não. Então, isso me fez pensar na sintonia, nos espíritos que se atraem às vezes pelas suas
vibrações, por aquilo que eles realmente trazem dentro da alma, como um valor já arraigado dentro de si. Bom, então, passando disso, vamos voltar aqui ao nosso tema, a Belle Époque, que foi esse período em que Victorien Sardou trabalhou ativamente. Ela foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa, de 1871 até 1914. Foi logo depois do final da Guerra Franco-Prussiana e depois indo terminar quando começou a Primeira Guerra Mundial. Então, na Europa toda explodia culturalmente. E a França sempre foi um país que se destacou bastante. E Paris, a capital francesa, não seria diferente. Ao contrário, ela era o foco das atenções. Vejam que interessante que a codificação espírita, ela nasce, né? O espiritismo como doutrina, ele vem à tona, é codificado nessa Paris, que era alvo das atenções. Então, tudo que se produzia na Paris daquela época chamava a atenção. E não foi diferente com as obras, com as peças do Sardou. Então, nessa Paris em que tudo efervescia, tudo acontecia, na Paris onde Allan Kardec já não vivia, porque ele faleceu em 1869, mas Sardou e todos os seus outros companheiros estavam no meio dessa Paris da Belle Époque. Então, 40 anos, vejam bem, após a publicação, 40 anos depois da publicação do Livro dos Espíritos, é que ocorre, então, a estreia nessa Paris efervescente da peça intitulada Spiritisme, de autoria de Victorien Sardou. Bom, só um instantinho, dá licença. Tentando botar de tossir. A peça teatral de Victorien Sardou, cujo título é Spiritisme, em francês, guarda o mérito de ser a primeira obra a defender no palco as ideias da codificação kardeciana. Ela foi escrita com esse objetivo, de levar, através do seu roteiro, através dos diálogos dos seus personagens, da sua trama, as ideias, a moral e um pouco do contexto do que acontecia naquela época, para que as pessoas tomassem conhecimento. 40 anos depois. 40 anos depois, foi ensinada, então, em 1897, no Teatro Renaissance, em Paris, estrelado pela própria Sarah Bernhardt, que é considerada por alguns como a maior e mais famosa atriz da história. Sarah Bernhardt foi quem estrelou. Vejam, imaginem naquela Paris em que tudo estava em ebulição cultural, estreia uma peça do Victorien Sardou, que era um teatrólogo conceituadíssimo, e cuja atriz principal do elenco era nada mais, nada menos do que Sarah Bernhardt, considerada a maior entre as maiores. Imagine a quantidade de pessoas que não foram ao teatro para assistir essa peça. Então, nesse momento, Sarah Bernhardt ajuda, através da sua presença no palco, a também atrair. O próprio Victorien Sardou sabia disso. Há toda uma estratégia, porque ele não demoraria 40 anos para colocar uma peça com essa temática no palco se não tivesse já percebido que o momento era propício, que ele já estava em condições de colocar seu nome. Ele era tão ilustre que uma atriz como Sarah Bernhardt iria levar em consideração um texto como aquele, mesmo Sarah Bernhardt não sendo espírita. Sarah Bernhardt, inclusive, ela é judia, né, de origem. Então, no papel de Simone, a grande atriz Sarah Bernhardt, judia de origem, obteve grande consagração, visto o personagem ter lhe dado ampla oportunidade para o emprego da sua voz extremamente suave, pureza de dicção e excepcional criação pessoal. Então, ela deu um toque muito especial dela, Sarah Bernhardt, atriz, na personagem Simone. Eu achei interessante colocar isso, a gente pesquisando e lendo em vários
artigos e sites especializados sobre essa época da Belle Époque, sobre especificamente o trabalho do Victorien Sardou. Eu gostei de trazer essa questão quando fala da voz, que estava na crítica da época, voz extremamente suave e pureza de dicção, porque depois eu também entendi. A Sarah Bernhardt, ela foi conhecida e era muito marcante a atuação dela, principalmente pela forma como ela se expressava através das palavras. Só porque mais à frente eu vou explicar por que isso me chamou a atenção. Mas vamos lá, eu trouxe para nós aqui só um pequeno diálogo da peça, que consta, né, no texto da peça, onde quatro das personagens estão falando, estão conversando. Entre eles tem um médico, que é o Dr. Parrissot, tem ali o anfitrião da casa, que naquele momento está recebendo ali algumas pessoas, e o Victorien Sardou trouxe para o texto questões como as mesas girantes, o aspecto crítico. Ele colocou nas personagens aqueles que compreendiam e aceitavam o que aconteciam através das manifestações, através das mesas, colocou uma personagem radicalmente crítica e oposta. Então, eu vou ler para vocês aqui, eu trouxe rapidamente um pequeno diálogo. Douglas, que é um dos personagens, dizendo: doutor, lembra-se dos teólogos de Pisa que se negaram a olhar no telescópio de Galileu? Eis o que parece ser, doutor, falando para o médico. Um teólogo daqueles, um teólogo da ciência que se recusa a ver. E aí Parrissot, o médico, responde: o senhor, a meu ver, o senhor com os seus espíritos, como Roberto Houdini, o mágico. Eu poderei vê-los, senhor, os espíritos, tocá-los, mas ainda assim eu não acreditarei neles. Um outro personagem, Daubenat, diz: eis uns desses espíritos pirrônicos que se negam a ser convencidos, temerosos de serem forçados a concordar. Aquela pessoa que não quer ser convencido de jeito nenhum, não quer abrir mão do seu paradigma. Aqui um outro, quarto personagem, de uma forma bem jocosa, responde: eu acho justo que um médico não tenha tanta pressa de rever os seus antigos clientes, ou seja, os espíritos. Enfim, esse é só um pequenino trecho, um diálogo com um toque de comédia dessa peça em que Victorien Sardou leva o tema para os palcos, leva o espiritismo para os palcos. Mas antes de eu passar aqui para um pouco de Sarah Bernhardt, eu vou voltar aqui a um ponto. Esse aqui é um diálogo com um tom de humor. Como é natural, os textos teatrais, ele tem... Só um instantinho, gente. Os textos teatrais precisavam, para inclusive trazer o interesse do público, precisavam de um pouco de romance, um pouco de comédia. Essa peça de Sardou tem a característica de trazer um pouco de suspense, de drama, de comédia. Ela tem uma pitada uma pegada interessante, bastante interessante. E através do texto, o Sardou traz vários conceitos do aspecto moral da doutrina espírita, principalmente no que tange a questão do perdão. Ele traz uma abordagem muito interessante sobre a temática do perdão. Enfim, depois no final a gente fala um pouquinho mais sobre o texto em si. Bom, nessas pesquisas que eu fiz sobre a Belle Époque e pesquisando sobre Victorien Sardou, sobre a peça Spiritisme e pesquisando sobre Sarah Bernhardt, eu aprendi a descobrir uma coisa que eu também quis trazer para vocês. Uma curiosidade. Um triste fato da vida da Sarah Bernhardt, da biografia dela, que começou justamente aqui no Brasil. Eu não sabia disso, trouxe para compartilhar com vocês. Em 1905, a Sarah Bernhardt estava no Rio de Janeiro para ensinar a peça La Tosca, que depois se tornou famosa através de uma ópera. La Tosca, como peça teatral, também era de autoria de Victorien Sardou, que eu também não sabia.
Ela então encenou essa peça estava em cartaz no hoje inexistente Teatro Lírico do Rio de Janeiro. A Sarah Bernard, ela machucou o joelho na última cena, na cena final da La Tosca, em que ela deveria pular um muro alto. A perna dela nunca se recuperou desse ferimento. 10 anos depois, em 1915, a coisa ficou tão complicada que a gangrena tomou conta da perna da Sarah Bernard e ela teve que amputar esse membro. Ela teve que amputar uma das pernas. Olha que coisa. E isso começou, a ferida começou no Rio de Janeiro, em 1905. Bom, Sarah Bernard veio a falecer em 1923, mas mesmo com a perna amputada, ela nunca deixou de atuar. Ela atuou até o final da vida. Lembra que eu falei antes que ela se expressava muito através da fala e ela era muito marcante nisso? Pois, enfim, desde o momento em que ela amputou a perna até o final da vida, ela continuou nos palcos em peças, em monólogos ou em peças que ela poderia se apresentar sempre sob uma chaise longue, aquelas cadeiras, aqueles sofás longos, assim, em que ela poderia estar ali, coberta, né, com um bonito vestido, com indumentárias da época muito bonitas, e ela então falava. Ela atuava e continuou enchendo auditórios, levando muita gente para o teatro até o final da vida. E, fechando o parêntese da Sarah Bernard, a peça Espiritismo, então, teve a honra, outra curiosidade, ela teve a honra de ser incluída no Index Prohibitorum da Igreja Católica Romana. Porque eu digo ela teve a honra porque ela ficou ao lado de obras de Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Gustave Flaubert, Allan Kardec. Pra vocês terem uma ideia, na época, a Igreja Católica, que a primeira edição do Index Prohibitorum a primeira foi em 1559, ela censurava 550 obras. A última edição foi em 1948, a 32ª edição censurava 4.000 títulos. Espiritismo era um desses títulos proibidos, era proibido ser lido, proibido pela Igreja Católica. Esse documento, o Index Librorum Prohibitorum, foi extinto em 1966 pelo Papa Paulo VI. Achei bacana trazer essa informação também. É cultura, é informação. Eu acho muito bacana compartilhar com vocês. Bom, o título da peça foi alterado quando ela foi transcrita para o português, traduzida, foi alterado para Amargo Despertar. O prólogo desse texto diz o seguinte: com este lançamento, a casa editora O Clarim tem o prazer de apresentar ao público ledor de nosso país um texto teatral. Só um instantinho, gente. Fica tocando aqui o despertador, que eu fico marcando o tempo para não me alongar demais. Bom, com esse lançamento, a casa editora O Clarim tem o prazer de apresentar ao público ledor do nosso país um texto teatral que guarda o mérito de ser o primeiro em toda a história do espiritismo a transmitir através da arte cênica uma intriga que, em termos doutrinários kardecistas, é rigorosamente pura e exata em seu conteúdo fenomenológico e moral. Em razão de existir no mercado livreiro grande número de obras em que já figura o termo espiritismo, tivemos o bem de alterar o título original em francês para Amargo Despertar, que muito bem se ajusta ao enredo. A tradução do texto, todo vazado do coloquial do século passado, né, traduzido do texto coloquial, essa missão foi brilhantemente levada a cabo depois de exaustivos esforços pela senhora Maria Amparo Leal de Andrade, que foi quem traduziu, então, Spiritisme para Amargo Despertar, na língua portuguesa. O texto, que é importante frisar, acentua extraordinariamente em favor da ética existencial espírita, provando fortemente que o autor não foi impermeável à moral proposta pelo mundo invisível através do espiritismo. Ou seja, lá na Belle Époque, Victorien Sardou
bastante impactado, ele não ficou impermeável à proposta dos espíritos, do mundo invisível. Ao contrário, essa proposta, esses ensinamentos penetraram nele, a ponto dele colocar em sua obra, para ele então colocar para divulgação, para que outras pessoas tivessem acesso a essas informações, sem ser necessariamente lendo os livros de Kardec. Quem sabe muitas pessoas daquela época não foram se interessar pela questão e pela codificação kardeciana após ter assistido a peça do Sardou. Quando da estreia, eu até trouxe um pedacinho de uma crítica da época. No jornal Le Figaro, o Fouquier escreveu assim: essa peça, assaz dramática, será discutida como foi desde o primeiro dia, apesar do seu incontestável êxito. Ou seja, vai ser muito debatido. E era isso que o Sardou queria. Não direi que Sardou me convenceu a respeito desses assuntos misteriosos. Não o acompanho, confesso. Ou seja, o Fouquier não rezava na mesma cartilha, né, que o Sardou. Não era espírita. Mas ele diz, mas no meu aparente ceticismo, entra, sobretudo, o receio de perder um belo sonho, como tantos outros que foram demolidos, porque a questão moral do que foi colocada na peça impactou ao Fouquier. Todavia, se os espíritos alcançarem essa moral, única salvação possível para nossas almas incertas, espíritos nós, não os espíritos comunicantes, se todos nós, se as pessoas, se os espíritos das pessoas alcançarem essa moral, única salvação possível para as nossas almas incertas e perturbadas, pouco importa o caminho que a isso conduz. Ou seja, não importa se é através do espiritismo ou de qualquer outra doutrina. Se as pessoas conseguirem alcançar essa moral proposta no texto da peça, então, para ele, na opinião do Fouquier, pouco importa qual o caminho. É isso que vai ser importante para todos nós. Victorien Sardou, esse contemporâneo de Allan Kardec, o Victorien jovem que conviveu com Kardec, já era um homem maduro, foi um dos autores mais fecundos da chamada Belle Époque. Ao todo foram 81 obras, dentre elas 70 peças. Sardou desencarnou na manhã de 8 de novembro de 1908, aos 77 anos de idade. Foram ao seu funeral, a Paris toda compareceu. Na sua biografia, comenta-se isso. Você vê? Muitos anos após, foram vários anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, após o desencarne do seu amigo Allan Kardec, mas esse homem não abandonou os seus princípios, a sua crença, os seus valores, e colocou na sua obra, a ponto de parar no Index, teve a coragem de trazer para o teatro, de levar aos palcos uma peça baseada nos ensinamentos espíritas. Bom, os túmulos de Kardec, continuando uma pesquisa básica, os túmulos de Allan Kardec e de Sarah Bernard encontram-se no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Ela faleceu em 1923. Em 1924, eu não consegui descobrir se o túmulo de Victorien Sardou está em Père Lachaise. Até acredito que sim. Mas sei que em 1924 foi inaugurado um monumento a ele, em Paris, obra do escultor Bartholomé. Quer dizer, essas figuras de uma França da Belle Époque, do século XIX, tiveram de uma forma ou de outra, um papel impactante, um papel importante para o que hoje nós conhecemos como a doutrina dos espíritos, que nós todos que estamos aqui ou somos simpáticos a ela, ou somos realmente espíritas convictos. Enfim, foi o espiritismo codificado por Kardec, que um dia, depois com tantos outros autores que vieram após Kardec, tantos livros, tantas obras vieram complementar aquilo que os espíritos trouxeram para Kardec no século XIX. Depois, Victorien Sardou, que veio colocar, através da sua obra, do seu trabalho de teatrólogo, de dramaturgo,
também uma forma de colocar o espiritismo em voga, e Sarah Bernhardt, que não, na biografia dela não diz que ela era simpatizante espírita nem nada, mas aceitou apresentar essa peça, levar esse texto, abrilhantar esse texto com a sua arte, que era incontestavelmente impactante naquela época, na Belle Époque, e com isso muitas e muitas e muitas pessoas tiveram acesso a essa informação, tiveram acesso à doutrina dos espíritos através da obra de Sardou. Então fica aqui a minha homenagem, a nossa singela homenagem às pessoas que ao longo do tempo, isso homenageando na figura dessas 3 pessoas, né? A todas as pessoas que ao longo do tempo trabalharam através da história do espiritismo, do espiritismo histórico, que hoje, nos dias de hoje, é essa doutrina, filosofia, que tornou-se ciência, filosofia e religião, que hoje pauta a vida de tantos de nós. Com isso, eu encerro. Vamos deixar aqui abaixo desse vídeo, no canal do Lar Irmã Zarabatana no YouTube, o link de acesso para o livro Amargo Despertar, para o texto. Então, aqueles que se interessarem poderão mergulhar em um texto da Belle Époque através da criatividade de Victorien Sardou. Fica aqui o convite para todos que se interessarem. Com isso, eu termino a apresentação de hoje. Espero que tenha sido do agrado de vocês, que tenha trazido para vocês um pouquinho daquilo que eu tive acesso e que não resisti a compartilhar. Uma boa noite a todos. Que Nosso Senhor Jesus envolva a todos em muitas bênçãos, muita luz. Que Ele leve nesse momento muita bênção e muita luz para cada um desses espíritos, onde quer que ele se encontre. E que nós possamos nos encontrar numa outra oportunidade aqui no canal do Lar Irmã Zarabatana. Que a espiritualidade amiga que aqui se encontra esteja também com cada um de nós a todo tempo. Muito obrigada e até a próxima.